Qual que é o grande objetivo do Frontool ou do OBI, Matheus? É acelerar a implantação do projeto. E aí nasceu, de fato, nasceu uma metodologia de implantação de TextOne. No modelo antigo, Matheus, só para você ter uma ideia, no modelo antigo a gente demorava 7, 8 meses para se implantar um sistema, TextOne ou um MasterSAF. No mesmo escopo, hoje, em 3 meses a gente faz. Que hoje um grande desafio que a gente tem aqui na J2R é custo, né? Bons profissionais são caros e, por consequência, o meu projeto fica caro. E outra, a partir do momento que o cliente compra uma solução em nuvem, ele quer receber lá seu acesso, seu usuário e sua senha e sair usando. É muito complicado o cliente pagar um ano de nuvem para Thomson Reuters e eu demorar 8 meses para entregar o projeto. Praticamente ele vai pagar mais de metade do contrato e não vai usar o sistema, porque quem está usando sou eu, porque eu estou fazendo o projeto. Então, quanto mais eu otimizar tempo de implantação, mais rápido o cliente começa a usar o sistema e ver resultado. E ter lá o tal do ROI, né, que é o retorno sobre o investimento. O ambiente do cliente é assim, né? Ele sempre tem que ter um ERP, tá? Mas tem alguns ainda que tem muita informação em Excel, outros sistemas. Tá? Por exemplo, se a gente for falar de uma empresa de banco, automotivo, varejo, é muito difícil eles terem um único sistema, um único ERP. Muito difícil. Então depende do segmento, não é um sistema só, tá? E aí a gente precisa, de alguma forma, levar tudo isso, opa, pro TextOne. Tá? Lembra quando você entrou, que a gente fez um desenho lá no quadro? Nota fiscal, fornecedor, entrega mercadoria, tá? Eu já estou aqui na frente, tá? O cliente, a empresa, comprou uma mercadoria, a nota fiscal tem que estar aqui dentro do RP e eu preciso fazer esse documento chegar no sistema TextOne, tá? E tem uma paredinha. Então aqui é ambiente do nosso cliente. E aqui é a nuvem da Thomson Reuters. Tá bom, preciso fazer o dado, as informações saírem de um lado e chegar no outro. Então aí eu posso usar o Frontool para fazer isso. Uma das formas eu posso usar o Frontool para fazer isso. Então vamos colocar aqui se o cliente for usar o Frontool, aí o desenho fica mais ou menos assim. Se o cliente for querer usar o Frontool, fica assim. Tá? Se o cliente for usar Frontool, fica assim. Eu tenho o Frontool instalado na nossa nuvem, na nuvem da J2R. Então o cliente ele tem que contratar, pagar reais dinheiro para a J2R e pagar reais dinheiro para Thomson Reuters, tá? E aí eu conecto esse cara nesse cara. Por que minha seta tá torta? E esse cara nesse cara, tá bom? Posso conectar esse cara direto nesse? Posso, até posso. Só que eu vou voltar no modelo antigo de implantação, na metodologia antiga, que demora 7, 8, depende do escopo, até um ano de projeto, até mais, dependendo. Tá? Qual que é a vantagem de se usar o Frontool? O Frontool ele tem toda a inteligência de como mandar o dado para cá. Então, da metade do Frontool para lá, ele já sabe. O que a gente vai trabalhar em tempo de projeto é o que vem, o que sai do ERP e entra para o Frontool. É isso que a gente trabalha. Se o cara tiver um Excel, por exemplo, eu configuro o Frontool para ler esse Excel e mandar para o TextOne. Se o cara tiver outros sistemas, a mesma coisa. A mesma coisa. Ou seja, então a metade do processo já está pronto do meu lado, que é a conexão do Frontool para o TextOne.
isso já está pronto. São horas de trabalho de projeto que eu estou ganhando. Por consequência, eu já fico mais barato. E se o cliente tem as informações em Excel, eu também já tenho diversos templates prontos, onde eu só peço para o cliente colocar o Excel dele no meu layout. Aí já está 100% pronto. Aí é meio que plug and play, entendeu? O cliente contrata, eu só vou testar e entrego para ele já treinar ele e ele sair usando, tá? É muito mais rápido. Aí, então para isso que serve o Frontool, tá bom? O Frontool ele serve para facilitar o processo de integração dos sistemas de origem do cliente ou arquivos com o TextOne ou com qualquer outro destino, tá? Se o cliente falar para mim, putz, eu tenho vamos chamar de sistema de destino, tá? Vamos pensar, o cliente tem uma planilha cheia de informações nessa planilha que ele precisa colocar essas informações dentro de um sistema qualquer dele. O que que a gente faz? A gente pode configurar o Frontool para receber essa planilha e, em vez de mandar para o TextOne, eu mando para cá. Eu insiro as informações dentro do banco de dados, ou seja, ele não precisa pegar a planilha e ficar digitando no sistema dele. Aí a gente tem um outro carinha, meu Deus, que chama Tracker Center, tá? Que nós desenvolvemos, que também está na nossa nuvem. O que que acontece, Matheus? É aquele primeiro desenho que eu fiz para você lá na J2R, né? Vamos colocar aqui, colocar o terceiro carinha aqui, que é o governo. Oh, meu Deus. Governo, Matheus, vamos entender prefeitura, estado ou união, tá? Federal. Os três. Tá todo mundo aqui dentro, tá? Dentro do governo, Matheus, existem alguns ambientes, tá? Então tem o ambiente da nota fiscal eletrônica, tem o ambiente do conhecimento de transporte eletrônico e tem o conhecimento da nota fiscal de serviço eletrônico. De forma bem macro, tá? Tem outros ambientes, mas está tudo aqui. E tem as prefeituras, tá? Aí você vai me perguntar, putz, mas prefeitura não é nota fiscal de serviço? A nota fiscal de serviço eletrônico é um ambiente federal, da União. Só que tem prefeituras que ainda não se sujeitaram a reportar as suas notas fiscais para esse ambiente. Elas guardam no seu servidor, na sua prefeitura, tá? Então aí que começa a dificuldade. Vamos pensar, o nosso cliente, ele contratou, ele está em São Paulo, tá? O nosso cliente, ele é de São Paulo e contratou um serviço de Jundiaí, um fornecedor de Jundiaí. Ou seja, essa empresa vai emitir nota fiscal na prefeitura de Jundiaí. Não existe integração entre as prefeituras, não tem isso. As prefeituras não se comunicam. A única forma de comunicação das prefeituras é via NFSE. Só que nem todas submeteram a NFSE. São bem poucas que estão nesse modelo, nesse padrão. Então, a prefeitura de Jundiaí, por exemplo, o cara emitiu a nota fiscal lá na prefeitura de Jundiaí. Como que esse cara de São Paulo vai saber que alguém emitiu nota para ele lá em Jundiaí? Aí a gente criou o Tracker Center. Então, a gente pode vender o Tracker Center para o cliente, eu cobro uma mensalidade do cliente, e no projeto de implantação, a gente vai configurar quais são os fornecedores dessa empresa, do nosso cliente, quais as prefeituras desses fornecedores. Com base nessa informação, o Tracker Center ele vai pingar. Cadê a seta? Ele vai pingar nas prefeituras e trazer a nota fiscal emitida contra a empresa. Então, por exemplo, eu tenho o Tracker Center. A gente habilitou o Tracker Center na J2R. Então, todas as notas fiscais que vocês emitem contra a J2R, o Tracker Center captura. Entendeu? Entendi. Se você cancelar a sua nota fiscal, por exemplo, você emitiu a nota fiscal no dia 14 e cancelou no dia 15. O Tracker Center ele vai capturar a nota fiscal no dia 14, e no dia 15 ele vai lá de novo no governo e traz o cancelamento. Então eu sei, eu vou saber se você cancelou, tá? O que que isso evita? Uma das coisas, tá?
É ruim de falar, mas é uma verdade. Fraude. A nossa empresa é pequena, né? Então a gente consegue, conversa com a Érica, conversa com você, a gente tem. Mas imagina uma empresa gigante, sei lá, uma Coca-Cola da vida. Deve ter um monte de fornecedores. Sim. É muito difícil fazer a gestão disso. E aí, fraude que eu digo é, a pessoa aciona um fornecedor, fornecedor, eu tô com um dinheiro aqui da empresa que eu preciso queimar. Eu tenho um budget aqui, eu tenho um orçamento que eu preciso queimar. Eu vou te gerar um pedido de compra, você emite a nota fiscal para mim, eu vou lançar a nota fiscal no meu sistema, vou te pagar essa nota fiscal, e aí você vai e cancela essa nota fiscal na sua prefeitura para você não pagar o seu imposto. Tem muito disso. Tem muito disso. E aí o Tracker Center começa a dedurar esse tipo de situação, de fraude, ou mesmo sonegação. Entendeu? Às vezes o fornecedor, a empresa emite a nota fiscal, ela não tem dinheiro para pagar o imposto, ela vai lá e cancela a nota. Como ele sabe que as prefeituras não têm integração, se o cara emitir nota fiscal lá de Jundiaí para mim em São Paulo, se eu não tenho Tracker Center, eu não estou sabendo se ele cancelou a nota. O Tracker Center dedura isso, tá? Outra coisa, então, o primeiro ponto é fazer essa rastreabilidade e conformidade do documento, para garantir que o documento que chegou na empresa e o documento que foi pago, de fato, ele é um documento válido, ele não foi cancelado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é garantir rastreabilidade do documento e compliance. Compliance em que sentido? A partir do momento que alguém emitiu uma nota fiscal contra a minha empresa, contra a J2R, eu passo a ser responsável por isso. Eu tenho que dar conta de escriturar essa nota fiscal no Tax One, no livro fiscal, na contabilidade. Ah, mas eu não sei, a prefeitura não me avisou, o fornecedor não me mandou a nota. Se vira, nego, problema seu. É assim que o governo entende. Se alguém emitiu uma nota fiscal contra você, passou a ser responsabilidade solidária. Você tem que dar conta disso. Então aí o Tracker Center então, também ajuda nesse sentido. Porque como ele fica monitorando a base do governo, se alguém emitir nota fiscal contra o CNPJ da empresa, ele vai capturar o documento e vai dar um alerta. Falar, ó, surgiu uma nota fiscal da Érica aqui para J2R. Aí eu tenho duas ações: aceitar o documento ou rejeitar o documento. Se eu rejeitar o documento, a responsabilidade deixou de ser minha. Eu falo, ó, o cara emitiu essa nota errada, essa nota não é minha, não. Rejeitei. Tipo, quando chega uma carta errada na sua casa do correio, você pega, devolve pro carteiro. É mais ou menos isso. Ou você dá o aceite. Se você deu o aceite, aí você segue o fluxo, escritura a nota fiscal no RP, gera um contas a pagar e manda essa nota para dentro do sistema fiscal, que no caso pode ser o Frontu, o TexUan, tá? Se eu fiz todo esse ciclo, a nota fiscal chegou no Tracker Center. Deixa eu pegar outra setinha aqui. Chegou no Tracker Center. Deixa eu ver se eu vou conseguir, Érica. Ó, tô ficando muito avançado nesse negócio. Se a nota fiscal chegou no Tracker Parabéns. Center, escriturei essa nota fiscal no RP, do RP foi para o Frontu, chegou no TexUan, entre aspas, morreu o processo. Mas se o cara fornecedor tá com sacanagem em cancelar a nota, o Tracker Center ele vai dar um alerta lá dentro do RP. Falar, ó, o cara cancelou essa nota. O que que é para fazer? Aí a gente elimina o processo de fraude, tá? Tudo bem, Clebon? Entendi. Então, no processo de venda, a gente tem que entender qual que é o sistema do cara, do cliente, ou quais os sistemas, para a gente poder fazer a melhor oferta. Se eu vou entrar com o Frontu, se eu vou entrar com o Tracker Center, se eu vou entrar com os dois, ou se eu não vou entrar com nenhum, só vou colocar Tax One, tá? Aí a gente tem que ver melhor o desenho. Deixa eu só fazer uma outra situação aqui. Quando eu coloquei ERP aqui, eu coloquei de forma genérica. Mas quando a gente fala de SAP ou Oracle, a Thomson Reuters disponibiliza para a gente o que a gente chama de kit de integração.
E aí eu não preciso do Frontui nem do Tracker Center. Tá? Quando for SAP ou Oracle, esses sistemas fazem a conexão com o TextOne e manda direto a informação para lá. Depois de implantado todo esse processo, aí entra o Text Automation. O Text Automation é uma funcionalidade do TextOne, que aí a gente pode, vou colocar esse negócio para cá, que aí a gente pode criar robôs para executar rotinas do sistema, né? Uma coisa é tudo isso que a gente falou, que é o processo de interface, que é o processo de integração de dados. Tirar dados de algum lugar, de algum sistema de origem e gravar esses dados dentro do TextOne. Esse é um ponto. O segundo ponto é o como que o usuário trabalha as informações dentro do TextOne. Aí a gente pode usar o Text Automation para fazer isso. Como? Deixa eu copiar esses 3 carinhas aqui que fica mais fácil. Aí a gente pode copiar, usar o Text Automation para fazer isso. Então, eu automatizo. O Text Automation é um RPA, tá? É um robô da Thomson Reuters que aí eu vou ativando quais as funcionalidades que eu quero. Então, eu tenho uma funcionalidade que é carga de tabela, um segundo grupo de funcionalidade que é geração de relatórios, um terceiro grupo de funcionalidades que é de obrigações acessórias. Geração de obrigações acessórias. A gente pode ligar esses robôs. Então, todo dia faz as cargas da tabela. Todo dia gera tais relatórios. Todo dia, ou do dia 10, gera as obrigações acessórias. Tá? E aí a gente pode também transmitir essas obrigações acessórias para o governo via robô, via RPA da Thomson. Dentro da nuvem da Thomson tem um PVA instalado. A Thomson Reuters instalou lá o PVA do SPED, de todos os SPEDs, dentro da nuvem. Então, quando a gente fala de obrigações, não é só gerar a obrigação. Eu posso gerar a obrigação, validar no PVA, assinar o arquivo e transmitir para o governo. A gente pode fazer tudo isso dentro do automation. E tô aprofundando, tá? Perguntas. Vamos lá. Referente às entregas. E os PVAs, vamos dizer assim, são sempre atualizados? Então, a Thomson faz essa atualização. Legal, A legal. Thomson faz. E a Entendi. gente vai melhorando e aperfeiçoando a metodologia. Tá? Com o objetivo de entregar o projeto mais rápido para o cliente.